Segundo a lenda, Lilith, conhecida como a primeira esposa de Adão, foi a primeira mulher antes mesmo de Eva ser criada e antes de comer o fruto proibido no jardim. Lilith é supostamente mencionada em Gênesis 1, enquanto Eva é mencionada em Gênesis 2. Lilith traiu Adão e se tornou a noiva de Satanás e mãe de demônios. Pelo menos alguns descreveram Lilith no início do segundo milênio. No entanto, a história de Lilith remonta a milhares de anos e abrange inúmeras civilizações. Um leitor astuto dos 2 primeiros capítulos de Gênesis notará que Gênesis 1 e Gênesis 2 parecem conter 2 relatos diferentes da criação da humanidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora para mais conteúdos inspiradores. Dê um like e compartilhe essa mensagem para abençoar mais vidas. Muitos judeus e cristãos hoje não consideram os 2 relatos diferentes. A explicação frequentemente dada para isso é que Gênesis 2 simplesmente expande a informação dada em Gênesis. Os estudos bíblicos, desde o início do século XX, responderam a esta questão de maneiras ligeiramente diferentes. Uma teoria popular entre os estudiosos do Antigo Testamento hoje sobre por que existem 2 relatos diferentes em Gênesis 1 e Gênesis 2 é chamada de hipótese documental, que sugere que Moisés não escreveu o Pentateuco, também conhecido como os primeiros 5 livros da Bíblia. De acordo com a hipótese, Gênesis é um texto composto que consiste em vários textos diferentes costurados e entrelaçados por diversas pessoas, em diferentes épocas e lugares no Antigo Oriente Próximo. Os antigos também ponderaram esta questão e, por vezes, criaram teorias muito diferentes, muitas vezes resultando em enormes novas histórias para preencher as lacunas. E o final do primeiro milênio foi a oportunidade perfeita para a lenda de Lilith preencha este espaço em branco. De acordo com o texto judaico anônimo Alfabeto de Ben Sira da Idade Média, entre Gênesis 1 e 2 existem 2 histórias muito diferentes. A primeira mulher criada em Gênesis não foi Eva, mas um demônio maligno chamado Lilith. Quem foi Lilith? Qual é a sua origem e como ela foi considerada a primeira esposa demoníaca de Adão? Para traçar as origens e a história de Lilith, devemos primeiro viajar 5.000 anos atrás, no tempo, até uma das civilizações mais antigas de todos os tempos, a civilização suméria. Os sumérios foram a primeira civilização a se estabelecer permanentemente na região da Mesopotâmia, que estava localizada principalmente entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque. O conceito de Lilith apareceu pela primeira vez nos mitos sumérios no 3º milênio antes de Cristo e pertencia a uma classe de demônios do vento e da tempestade, chamada Lilithos. Uma das, se não a mais antiga referência a Lilith, é encontrada em um antigo texto sumério chamado Inanna e o Salgueiro. A história provavelmente foi originalmente transmitida oralmente até ser finalmente escrita entre 2900 e 2750 a.C. A árvore de Inanna e Halupo é uma história maravilhosa sobre o deus sumério da criação e da sabedoria, Enki, que planta uma árvore nas margens do rio Eufrates. Um dia, um forte vento sul arrancou a árvore e a jogou no rio Eufrates. Enquanto a árvore flutuava rio abaixo, Inanna, a deusa suméria do amor, da beleza e do sexo, removeu a árvore do rio e plantou-a em seu jardim sagrado na cidade suméria de Uruk. Inanna segurou a árvore dia e noite, perguntando-se quanto tempo levaria até que a árvore ficasse grande o suficiente para fazer um trono e uma cama para ela. 10 anos se passaram e a árvore agora era grossa e alta. Mas então, o texto diz, então a serpente que não podia ser encantada fez um ninho nas raízes da árvore Halu. Então, o deus pássaro Anzu colocou seu filho nos galhos da árvore e a donzela negra Lilith construiu sua casa no tronco. Inanna, uma jovem que adorava rir, começou a chorar. Oh, como Inanna chorou, mas eles não saíram de sua árvore.
Então, o poderoso herói Gilgamesh veio para a salvação, sim, o mesmo Gilgamesh da epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh ajudou Inanna com sua armadura de batalha extremamente pesada e escondeu um machado de bronze de 300 quilos. Gilgamesh mata a serpente, fazendo com que os pássaros de Anzu voem para longe. Então, Gilgamesh destrói a casa de Lilith, forçando-a a fugir para o deserto desabitado. Nesta história mais antiga de Lilith, ela ainda não é vista como um demônio, mas sim como uma poderosa causadora de problemas. Todas as divindades do Salgueiro são divindades sumérias proeminentes, e é aqui que Lilith encontra seu lugar na forma mais antiga da mitologia suméria. As semelhanças de Lilith com as corujas devem se tornar aparentes depois de ler Inanna and the Hulupu Tree. Lilith mora em um tronco de árvore como as corujas, e depois foge para o deserto inabitado, onde as corujas costumam habitar. O nome de Lilith geralmente é traduzido como monstro noturno ou criatura da noite, mas também pode ser traduzido como coruja gritante ou coruja. Na verdade, o nome científico da coruja é Athene Noctua Lilith, e sim, Athene recebeu o nome da deusa grega Atena. As fendas nas rochas atenienses e a Acrópole da Grécia Antiga estavam cheias de corujas, que se acreditava serem a personificação de Atena. Os estudiosos acreditam que muitas das características de Atena vêm das antigas histórias de Lilith. As mitologias sumérias de Lilith podem ter se originado do fato de Lilith ser a personificação das corujas. Essa personificação no mundo antigo quase sempre assume a forma de deificação ou de tornar-se um deus, com uma extensa mitologia a seguir. Isso também é visto na mitologia egípcia antiga, onde Sobek é o deus crocodilo e Horus, o deus com cabeça de falcão. Essas definições e conexões entre Lilith e as corujas ficam mais claras quando olhamos para a nossa próxima fonte sobre Lilith, que é o livro de Isaías. A única referência clara a Lilith em toda a Bíblia está em Isaías 34:14. As feras do deserto encontrarão as hienas, e os bodes selvagens chamarão uns aos outros. Ali também Lilith se deitará e encontrará seu lugar de descanso. Essa tradução é da NVI ou da Nova Versão Internacional, e a NVI escolhe traduzir a palavra hebraica Lilith como criatura da noite. A versão King James traduz como coruja gritante, e a NRSV, ou Nova Versão Padrão Revisada, traduz como Lilith. Então, o que está acontecendo aqui? O que o escritor desta parte de Isaías realmente quer dizer quando usa a palavra hebraica Lilith? Ele realmente acredita em Lilith, a deusa e demônio sumério da tempestade. Historicamente, o que provavelmente acontecera é o seguinte: o mito sumério de Lilith durou muito tempo, o que significa que a mitologia de Lilith não morreu, como muitos mitos tendem a acontecer ao longo do tempo. O que começou na mitologia suméria continuou na mitologia acadiana, assíria e depois na babilônica. E sabemos que civilizações antigas partilhavam ideias quando duas culturas diferentes entravam em contato uma com a outra. A maioria delas não vivia em seus pequenos clãs sem influência externa. As civilizações antigas contatavam-se de duas maneiras diferentes, através de rotas comerciais e conquistas militares. No entanto, algo interessante acontece quando duas culturas se cruzam. Uma cultura muitas vezes pega as ideias e conceitos de outra cultura e adapta-os e altera-os ligeiramente para se adequarem ao seu próprio ambiente cultural. Isso acontece o tempo todo no mundo antigo, especialmente com religiões e mitologias. Portanto, muito provavelmente aconteceu que a mitologia de Lilith se espalhou para o oeste através de rotas comerciais e conquistas militares e finalmente alcançou o Mediterrâneo e a civilização hebraica. Mas a mitologia e a história de Lilith mudaram um pouco. Então a versão hebraica de Lilith é a personificação das corujas que vivem no deserto e em lugares desolados e inóspitos.
Lendo o livro de Isaías, podemos concluir que Lilith já era uma figura reconhecível para os hebreus no século 8 a.C., pelo menos até certo ponto. Como mencionado anteriormente, a referência a Lilith no livro de Isaías é a única menção clara em toda a Bíblia. Os estudiosos dizem que se baseia na antiga crença suméria e acadiana de que Liliths são crianças demônios. A associação de Lilith com a destruição de crianças na cultura europeia é melhor ilustrada pela estampa della Malia de Parmigianino, de 1530. Parmigianino foi um pintor maneirista italiano, e aqui Lilith é apresentada num aspecto muito diferente das suas representações no alfabeto de Ben Sira. Aqui, Lilith é retratada como uma jovem e atraente mulher com uma maçã e um dragão ao seu lado. A estampa della Malia foi uma das primeiras gravuras a apresentar a história de Lilith, num sentido puramente cristão e ocidental. Lilith, que já foi a primeira esposa de Adão e mais tarde a noiva de Satanás, é agora vista como uma desgraçada sexual que destrói homens e crianças. A estampa della Malia nos permite ver a transição final de Lilith, de um demônio da tempestade sumério para um demônio cristão ocidental. Hoje, Lilith tornou-se um ícone feminista, uma espécie de antítese de Eva. Eva é considerada dócil e passiva, enquanto Lilith é teimosa e rebelde. Na verdade, Lilith Fair é o nome de um festival anual de música feminina que leva o nome da própria Lilith. No entanto, a lenda de Lilith é profunda e provavelmente se origina de lendas orais sobre corujas do terceiro milênio. Lilith, uma figura envolta em mistério e controvérsia, surge como um personagem folclórico aproximadamente 500 anos após a Era de Jesus. Sua história, desenvolvida no período medieval, não encontra suporte direto na Bíblia para a teoria de que ela foi a primeira mulher de Adão. Na verdade, a narrativa de Lilith é uma teia de mitos entrelaçados de várias culturas, desde a civilização suméria até as tradições judaicas medievais. A lenda de Lilith se transformou ao longo dos séculos, incorporando elementos das mitologias suméria, acádia, assíria, babilônica e hebraica. Sua figura evoluiu de uma deusa da tempestade e demônio do vento para a primeira esposa rebelde de Adão e, eventualmente, para um ícone feminista contemporâneo. No entanto, as histórias sobre Lilith variam amplamente e muitas vezes contradizem umas às outras. Mesmo assim, a lenda de Lilith oferece uma rica história de mitos e simbolismos. Sua introdução no folclore judaico e cristão é uma construção posterior e diversa, refletindo mais as mudanças culturais e sociais do que qualquer fundamento bíblico sólido. Agradecemos a todos que assistiram ao vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!